Agora vamos para a correção daquele questionário que eu passei para vocês resolverem com base no vídeo. A primeira questão está perguntando o que é um APA. Então eu vou seguir aqui a definição do vídeo. O que é um APA? Um APA é uma sequência em que cada termo a partir de segundo é obtido somando-se o termo anterior a uma constante R, que é a razão da PA. Então, o que é uma PA? Uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é obtido somando-se o termo anterior a uma constante R, que é a razão de uma PA. Então, lá nos números naturais, por exemplo, a gente vai ter o 1, o 2 e o 3. Então, como que a gente obtém cada número? Eu vou somar a constante 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, a cada número eu somo 1 e obtenho o número seguinte. Essa aqui vai ser a definição da PA, tá? Na 2, nós temos que calcular o 12º termo da PA 3, 5, 7. É uma PA infinita. Como que a gente calcula o 12º termo? A gente vai usar a fórmula do termo geral. Então, para a gente calcular o 12º termo dessa PA, na 2 no caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... Qual que é a fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Se a gente quer determinar o 12º termo dessa PA, então aqui a gente vai trocar por... a N vai ser o A12 no caso, em questão. Então vai ficar A1, qual que é o nosso A1? O nosso primeiro termo, a gente percebe que é o 3. Como que eu obtenho a razão? Então meu A1 vai ser igual a 3. E minha razão, eu só pegar 5 menos 3, ou 7 menos 5. Então a minha razão vai ser 5 menos 3 vai ser 2. A minha razão R vai ser 2. Então eu faço assim, ó. O A1 vale 3, mais N menos 1. Qual que é o valor de N? 12. 12 menos 1, vezes a razão que é 2. Então o meu A12, ele vai ser o quê? 3 mais 12 menos 1, 11. 11 vezes 2 vai dar 22. 3 mais 22 é igual a 25. Então a resposta certa vai ser a alternativa C, né? Em que a gente tem lá a resposta 25. Depois na 3, nós vamos ter a seguinte questão. Está perguntando quando que uma PA é crescente. Uma PA ela vai ser crescente quando o nosso R for maior do que zero. Então a PA vai ser crescente quando o R for maior do que zero. Se for igual a zero, se R for igual a zero, ela é constante. Se R for menor do que zero, ela é uma PA decrescente. Então, na 3, qual que vai ser a resposta certa? Vai ser o item D, tá ok? A nossa resposta certa vai ser D, já que R é maior do que zero para uma PA ser crescente. Na 4, nós vamos ter que analisar qual dessas sequências não são uma PA. Então eu vou ter que identificar quais delas não vai ser uma PA. O que a gente vai fazer na 4? Nós vamos comparar. A gente vai olhar a primeira. No item A, o que acontece? No item A eu tenho menos 35, menos 30
e menos 25. Se a gente observar, nós vamos perceber um padrão. E a gente consegue até calcular a razão aqui. Ó. Se eu fizer menos 30 menos 35, a gente vai obter a razão igual a 5. Então a A ela é uma PA, não vai ser descartado a A. Na B, o que acontece? Eu tenho menos 4, 1 e 6. Se a gente for ver aqui, ó, menos 4 mais 5 dá 1, né? 1 mais 5 dá 6. Então a B também vai ser uma PA. Para nós interessa que não é uma PA. Então aqui a gente descarta. Agora na C, o que acontece? 3, nós vamos ter 3, 11 e 2. Será que a gente vai conseguir perceber algum padrão aqui? Ó? Se eu fizer 11 menos 3, para ser uma PA, tem que dar o mesmo resultado. Se eu fizer 11 menos 3, dá 8. Se eu fizer 2 menos 11, dá 9. Então aqui a gente vê que calculando a razão vai ser diferente. Ó. Esse menos esse menos esse vai ser diferente. Para ser uma PA teria que ser igual. Como eles não são igual, então a resposta certa vai ser o item C. E depois na D, o que a gente vai ter? Na D nós vamos ter 13, 10 e 7. Aqui é uma PA decrescente, ó. Se eu fizer menos 3, dá 10. 3 menos 3 dá 10. 10 menos 3 dá 7. Então a nossa razão aqui, ó, vai ser igual a menos 3. Então essa aqui também não vai ser. A nossa resposta certa vai ser a letra C, tá? Isso na 4, tá? Isso aqui vai ser na questão 4. Agora na questão 5, está perguntando qual é a fórmula utilizada para calcular o termo geral de uma PA. A gente já até utilizou essa fórmula aqui, né? Ó, lá para calcular o A12. Então, qual que é a fórmula para calcular o termo geral de uma PA? A nossa questão 5 é só a gente escrever aquela fórmula que a gente utilizou para determinar o que? O nosso A12 lá. Qual que foi a fórmula que a gente utilizou? Na 5 a resposta vai ser essa. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a fórmula para calcular o termo geral de uma PA. Agora a 6. Na 6 eu quero saber qual a razão da PA 777, que é uma razão infinita, mas com os termos iguais. Então como que eu obtenho a razão? Eu pego o termo seguinte e subtraio pelo anterior. Se eu pegar 7 menos 7, qual que vai ser o resultado? 7 menos 7 é igual a 0. Então a nossa razão aqui ela vai ser igual a 0. Qual que é o item certo então? O item certo vai ser o item D, tá? Na 6. Agora na questão 7, nós vamos ter que calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA, 4, 7 e 10, tá? Como que a gente faz isso? Nós vamos usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, tá? Como vocês viram aí no vídeo, a gente vai ter esse exemplo. Então a gente vai colocar ele aqui. Assim, a fórmula vocês sabem qual são. Aí a gente teve lá no vídeo o exemplo explicando como que a gente calcula a soma dos
é a soma dos n primeiros termos de uma PA. Nesse caso, a gente quer saber a soma dos 10 primeiros termos. Então, para calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PA aqui, 4, 7 e 10, que nós temos os 3 primeiros termos, nós vamos usar a fórmula para a soma dos termos de uma PA, que é Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2, tá ok? Então, Sn vai ser igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Se a gente quer saber a soma dos 10 primeiros termos, nós vamos calcular o S10. Então, vai ser A1 mais A10 vezes 10, né? O meu n não é 10, eu tenho que determinar o S10. Tudo isso dividido por 2. O A1 a gente sabe, o A1 vai ser 4. O A10 a gente não sabe, mas nós conseguimos determinar utilizando a fórmula do termo geral. Qual que é a razão dessa progressão? Se eu fizer 10 menos 3, ou 10 menos 7, ou 7 menos 4, o resultado vai ser 3. Então, a nossa razão aqui, ela é igual a 3. Tá ok? Para a gente calcular o A10, o que a gente vai usar? E o nosso A1 a gente já sabe que é 4. O A10 a gente vai usar a fórmula do termo geral. Vai ser A1 mais n menos 1 vezes a razão. Para a gente calcular o A10, o nosso A1 a gente sabe que vale 4. Vai ficar 4 mais 10 menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, vai ser, o nosso A10 vai ser igual a 4 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes 3, 27. 4 mais 27, o nosso A10 vai ser igual a 31, nessa sequência. Tá bom? Então, eu vou ter o A1, que é 4, mais 10 menos 1 vezes 3. 10 menos 1, 9. 9 vezes 3, 27. 27 mais 4, 31. Tendo posse do A1, que é 4, e do A10, que é 31, é só substituir aqui na expressão agora. Como que a gente faz isso? Vai ficar S10, né, que é a soma dos 10 primeiros termos, igual a 4 mais 31 vezes 10 dividido por 2. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser 4 mais 31, 35. 35 vezes 10, 350. 350 dividido por 2. 350 dividido por 2 é igual a 175. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual a 175. Tá ok? Agora vamos para a questão 8. A gente já até havia comentado sobre a questão 8. Lá na questão 8 está perguntando uma PA é decrescente quando? Quando que uma PA vai ser decrescente? Basta responder assim, ó. Quando o R, que é a razão, quando a razão for menor que 0. Ou poderia ser também símbolos. Quando R, né, ó, quando R for menor do que 0. Então é assim, tá? Que a gente poderia responder. E aqui a gente finaliza a correção do questionário, tá? E depois vocês podem... eu vou estar verificando o questionário de vocês para ver quantos que vocês acertaram e quantos que vocês erraram, tá ok? Muito obrigado pela atenção de todos.